Oi, oi meninas! Já faz tempo que eu queria gravar para vocês aqui um mini vlog mostrando como é a minha rotina de skincare como minimalista e principalmente depois da chegada do Pedro, né? A gente sabe que depois que a gente tem filho, principalmente nos primeiros meses, a gente dá uma relaxada com relação a isso, né? A gente deixa de cuidar um pouquinho da gente para focar 100% no bebê. E é natural, né? Claro, o bebê tá precisando da gente ali o máximo possível. Realmente a dinâmica, né, do tempo muda muito, a dinâmica da rotina muda muito, mas depois que o Pedro cresceu um pouquinho, depois que ele completou 6 meses, 7 meses, eu decidi que era hora de voltar a me cuidar um pouquinho mais, e aí eu comprei um kitzinho, sabe, bem básico mesmo de skincare, aquela coisa assim que é rápida e que funciona, que não ia me demandar muito tempo, e que eu conseguiria principalmente encaixar em qualquer horáriozinho que eu tiver ali, para fazer, sabe? E é assim que tem funcionado por aqui. Claro que rotina de bebê nem todos os dias é a mesma coisa, então eu não consigo fazer skincare todos os dias no mesmo horário, né? Tem dia que eu consigo fazer cedinho quando ele acorda, tem dia que eu consigo fazer só depois que a minha babá chega. E hoje, que é domingo, por exemplo, eu tô sozinha em casa, minha irmã foi fazer uma prova. E já são, gente, 9h10 da manhã e só agora eu consegui parar para fazer minha rotina de skincare. Ainda tô, inclusive, com pijama aqui, porque amanhã foi bem dinâmica. O Pedro acordou um pouquinho mais tarde, acordou mais enjoadinho, porque a gengiva dele tá inchadinha, né? Porque os dentinhos de cima estão começando a querer aparecer. E aí hoje foi bem dinâmico mesmo, e só agora mesmo eu consegui parar. Mas eu queria muito gravar esse mini vlog para vocês, para mostrar como é aqui que funciona e tudo. Queria mostrar também para vocês como é que eu organizo aqui os meus produtinhos. Deixa eu mostrar logo isso aqui para vocês. Espera aí. E é como eu disse, gente, é o mais básico mesmo que funciona aqui para mim. Olha só, eu coloco aqui já na ordem certinha do que eu vou usar, tá? Pela manhã é daqui para cá, e à noite é daqui até aqui, né, que para no protetor solar. Então eu já deixo todo organizado, que é para facilitar aqui a vida. E enfim, gente, é assim a vida de mãe, né? Tudo tem que ser bem prático. Aqui em cima eu coloco os meus hidratantes, que é o que eu estou usando atualmente. Essa aqui é uma amostra grátis que eu ganhei do Boticário, que eu estou usando antes de começar a usar esse aqui. E esse é o óleozinho que eu usava na gravidez e que agora eu estou usando na parte dos glúteos, sabe? Porque eu tenho uma tendência a ter bastante estria, então eu estou usando esse óleozinho e estou usando esse hidratantezinho pequenininho, e depois vou começar a usar esse da Natura. Aqui tem o protetor solar, que eu uso vez por outra no corpo, e esse é o repelente que eu uso sempre que eu saio com o Pedro para algum lugar que pode ter mosquito. E aí, gente, eu já começo aqui prendendo o cabelo, né? Que eu não gosto de usar aquelas faixinhas, sabe? Que a gente usa para separar o cabelo do rosto. Eu acho bem chatinho de usar aquilo. Então, geralmente, eu só prendo mesmo o cabelo. Então, eu começo aqui com o meu sabonete, tá? Ele tem mix de tensoativos, tem glicerina e tem PCA sódio. A glicerina e o PCA sódio, gente, são agentes bem hidratantes, sabe? E esse mix de tensoativos é como se fosse uma substânciazinha que ajuda a não dar muita alergia, sabe? Torna o produto um pouquinho mais leve, e eu realmente gosto muito desse sabonetinho. Antes eu usava um da La Roche, mas depois que eu comprei esse kitzinho da Princípia, realmente eu tenho adorado, sabe, gente? Adorado mesmo. Hoje realmente tem sido um dia bem atípico por aqui, sabe? Bem atípico mesmo. Eu geralmente faço a minha rotina de skincare bem cedinho mesmo, bem cedinho. E hoje não deu, sabe? Não deu. O Pedro acordou bem chatinho. E pelo fato de eu estar sozinha em casa, não deu mesmo para fazer muita coisa. Na minha rotina ideal, o que que eu faço? Eu pego, acordo bem cedinho, geralmente às 5h30, né? O horário que ele acorda. Já dou ali o peito para ele, faço a fórmula dele. Geralmente eu faço a skincare enquanto a fórmula tá esfriando, ou então eu, depois da fórmula,
coloco ele no cercadinho dele, vou fazer meu café da manhã, faço meu café da manhã. Olha só, aqui, enquanto eu tô falando com vocês, eu tô olhando ele na babá eletrônica e na câmera que fica em cima do berço dele. Tem duas câmeras aqui olhando ele. Eu tô sozinha em casa e tô aqui no quarto, tô no banheiro, tá longe do quarto dele, então se alguma coisa aconteceu, se uma das câmeras falhar, tem a outra câmera e eu consigo enxergar, né? Consigo ver o que tá acontecendo. Enfim, voltando aqui pro assunto, quando eu faço meu café da manhã e eu termino de comer, e aí sim, eu coloco ele no becinho dele que fica aqui no meu quarto, que é tipo um mini berço que eu coloco uns brinquedinhos dentro e tudo mais, e aí eu vou lá e deixo ele enquanto eu faço aqui minha rotina de skincare, troco de roupa, visto ele, e aí eu vou passear com ele no carrinho, dou uma voltinha no quarteirão, às vezes eu vou. Ah, deixa eu mostrar aqui pra vocês esse aqui. Esse aqui, gente, tem niacinamida e zinco PCA. A niacinamida é um produtinho, uma substância que é muito boa para a pele também. Ela ajuda muito a diminuir as manchas, sabe? As linhas de expressão. É também super hidratante. Eu tenho foco muito grande aqui nessa parte de manchinhas, que minha pele já não é tão perfeitinha assim, sabe? Então, e o zinco também é uma substância que também ajuda também, o zinco PCA também super hidratante, ajuda muito aqui a manter a pele bem hidratada. Então, depois do sabonete, eu sempre coloco esse sérumzinho. E por último, né, eu coloco o hidratantezinho, que ele tem ácido hialurônico, que é maravilhoso, e tem glicerina também. Não sei se vocês sabem, mas a glicerina é um dos agentes mais hidratantes que já foi estudado aí ao longo dos anos, sabe? É aquele tipo de substância que é a substância que realmente funciona, que é certa, que já tem muito estudo sobre, que é usada há muito tempo. Então é diferente de você pegar um produto e dizer, ah, esse produto aqui tem uma substância que é nova, que começou a ser usada agora e tudo mais. Então você não tem muito estudo, né, sobre aquela substância. E aí não é tão confiável assim, mas a glicerina não, ela é uma substância que já foi muito estudada, que é bem usada há muito tempo, então é uma substância bem confiável, sabe? Então eu gosto bastante, que ela é muito boa para hidratar. Peraí, gente, o que falta aqui? Ah, falta o protetor solar, né? Eu uso esse aqui da Adicos. E aí, geralmente, né, eu faço a rotina de skincare antes de sair para passear com o Pedro, principalmente porque eu preciso passar o protetor solar, né, antes de sair com ele, porque ele tem que tomar um solzinho de manhã, eu também, que é importante. E ele também precisa passear, né? Ele passa o dia todo em casa com a babá, às vezes a gente não sai e tudo. E aí eu aproveito esse horáriozinho da manhã cedinho para sair com ele no carrinho, para ele dar uma passeadinha. Aproveito também para ir no supermercado sempre que precisa. E a parte boa é que aqui perto tem bastante opção de supermercado. Então tem o supermercado que eu gosto de ir para comprar fruta, então eu vou lá em determinado dia da semana. Tem aquele que eu gosto mais de comprar, aquela coisa mais grosseira, que é aquele mais popularzão, sabe? Tem tudo mais barato. Tem o supermercado que tem a promoção da carne, que é super em conta em tal dia da semana, então eu vou meio que revezando, né? Eu vou sempre que eu saio com ele para passear no carrinho, se precisa comprar alguma coisa aqui para casa de supermercado, eu aproveito e passo no supermercado. Então o Pedro tá sempre no supermercado comigo pela manhã e ele particularmente adora, sabe? Adora mesmo. E é isso, gente. É muito simples, como vocês podem ver. Enquanto eu tô conversando aqui com vocês, coisas bem aleatórias, sem muito roteiro, sem muita organização mesmo do que eu tô falando, eu tô fazendo aqui meu skincare. E realmente, assim, é isso, sabe? Tem que ser algo bem rápido, bem básico, que funciona. Meu foco, como eu disse, é a parte de hidratação. Então, eu tenho aqui, né, como eu falei, tenho o sabonete que tem agentes hidratantes, eu tenho o sérum que tem os agentes hidratantes também, e o hidratante em si, que também tem a glicerina, que tem 5% de glicerina, que é assim muito bom. E de fato, depois que eu comecei a usar esses produtinhos, minha pele melhorou muito, muito mesmo. E por fim, né, eu sempre uso esse protetor solar aqui, que é da Adicos, para o dia a dia, principalmente para sair antes com o Pedro, né?
principalmente usar antes de sair com o Pedro. E quando eu preciso sair, assim, fazer alguma coisa que precisa de uma coisa mais, tipo, como se fosse uma base, eu uso esse aqui, que ele é um protetor solar mousse, que é muito bom. Eles são muito bons, os dois, são o fator 50. E esse aqui eu uso pra sair, e esse aqui eu uso pra dia a dia mesmo, sabe? E é isso, eu já deixo tudo aqui organizadinho na minha prateleira, pra não ter erro. Já deixo tudo na mesma sequência que eu uso e tudo, e tá dando super certo por aqui. E é isso, graças a Deus o Pedro não acordou e eu tô aqui prontíssima pro meu dia. Eu vou trocar de roupa. Hoje eu não levei ele para passear, como eu disse, ele acordou mais tarde, ele estava chateadinho por causa dos dentes, e aí a gente não saiu para passear no carrinho. Por isso até que eu deixei para fazer a rotina de skincare um pouquinho mais tarde, porque senão eu tinha feito antes dele sair, antes da gente sair, né? E hoje também a gente vai passear, então como a gente já vai passear à tarde no shopping, eu achei indiferente passear com eles de manhã. Hoje a gente vai no shopping porque vai tá tendo tipo exposição daqueles bonecos gigantes, sabe? Dragões, dinossauros. No Iguatemi tá tendo exposição de dragões e no Rio Mar, daqui de Fortaleza, tá tendo exposição de dinossauros. A gente vai decidir qual dos dois a gente vai. Mas eu tô super empolgada porque eu acho que o Pedro vai adorar ver aqueles animais gigantes, aqueles dragões gigantes, aqueles não são nem animais, né, gente? Enfim, aqueles dinossauros gigantes, eu acho que ele vai amar. Então é isso, gente. Graças a Deus, olha, não acordou, tá aqui dormindo como um anjinho. E olha só que curioso, ó. A babá eletrônica acabou de falhar, ó, ficou sem conexão. Ou seja, se eu tivesse apenas com dos dois, esse aqui, eu já não ia conseguir mais acompanhar ele, porque acabou de dar problema aqui na conexão. Por isso que é importante eu sempre ter os dois. Então, quando eu tô bem longe dele, ou quando eu tô sozinha em casa, que minha irmã não tá, que ela não tem como também me ajudar a escutar se caso ele chorar, né? Aí eu fico sempre com as duas câmeras, pra ter certeza de que se acontecer alguma coisa, se ele chorar, se ele se irritar, eu vou ver ele e eu vou conseguir correr lá pra ele. É muito importante isso pra mim. Eu sou uma mãe coruja mesmo. Eu adoro cuidar do meu bebê da melhor forma possível, então eu sou assim, gente, eu sou meio noiada e tá tudo bem. Então é isso, essa é a minha rotina da manhã e eu espero que hoje à noite eu consiga ter tempo para fazer a parte noturna para vocês, tá bom? Ai, eu adorei, gente, fazer esse mini vlog para vocês. Oi, gente, tô aqui. Ai, meu Deus, olhando pra câmera. Oi, gente, tô aqui finalmente, depois de toda a minha rotina diurna com o Pedro, a confusão toda de hoje, passei o dia inteiro sozinha com ele, que minha irmã precisou fazer algumas provas, e foi bem corrido, bem puxado e tudo mais. Finalmente ele dormiu, tá aqui dormindo na minha cama aqui do lado, por isso eu tô falando um pouquinho baixinho, tá? Espero que esse vídeo funcione, né? Mesmo assim. Mas, enfim, não queria deixar de mostrar aqui pra vocês a minha rotina noturna também, skincare. Como eu mostrei pra vocês de manhã, né? Eu faço toda aquela rotininha, eu já deixo toda a organização aqui dos meus produtinhos bem direitinho pra ser o mais prático possível. E aí, o que que eu faço, né, gente? À noite eu faço mais ou menos a mesma coisa que eu faço de manhã, só muda um produto, né? Que ao invés de eu usar o protetor solar, o que eu só uso durante o dia, né? Eu uso à noite a água micelar para tirar os resíduos de protetor solar que ficam no rosto da gente. Então, eu uso essa água micelar aqui também da Princípia, que eu comprei o kit todo junto, eu já expliquei aqui para vocês em outro vídeo. Acho que foi no vídeo do desafio Low Buy do mês que eu comprei esse kit. Então, essa água micelar é maravilhosa para tirar resíduo de maquiagem, sabe? Resíduo de protetor solar. Ela tem esses ésteres de óleo de oliva, que é um óleozinho, né? Que é bom para tirar a maquiagem, mas aí acaba que ele é bem levinho, sabe? Ele deixa a pele bem hidratada. E eu gosto bastante. Sempre antes de começar a rotina de skincare, eu uso ele, né? Então, ele é realmente bem bom, sabe? Ele não, né, gente? Ela, essa água micelar é realmente bem boa.
E, enfim, gente, eu não sei nem o que dizer, não tenho o que falar sobre os produtos da Princípio. Eu fiquei bem surpresa, né? Eu nunca tinha usado os produtos da Princípia, e assim, não é fazendo propaganda aqui para vocês comprarem e tudo. Óbvio que, né, por ser um canal de minimalismo, a pessoa compra se quiser e tudo mais, e se ela estiver precisando, e não porque eu tô dizendo que o produto é bom, né? Mas, assim, como minimalista aí, passando aí pelo meu desafio low buy esse ano, ter comprado esse kit por um preço bem, bem, bem em conta mesmo, foi super perfeito para mim, sabe? Realmente ajuda muito, né, quando você consegue comprar uma coisa de boa qualidade por um preço ok, sabe? Porque se eu fosse comprar cada um desses produtinhos separadamente, de outras marcas que eu conheço, que são boas também e tudo mais, com certeza eu ia gastar bem mais mesmo, e não é o meu foco, né? Esse ano, meu foco realmente é gastar o mínimo possível, enfim. Tá super dando certo por aqui, e eu tô adorando, de fato, aqui, né? Todos esses produtinhos que eu tô usando. E a parte boa também que eu queria contar para vocês de usar os mesmos produtos de manhã e à tarde e à noite é que você não precisa ter um monte, né? Você usa os mesmos produtos. Tipo, eu tenho água micelar, o sabonete, o sérum e o hidratante. São 4 produtos que eu só uso eles. Então não é aquela coisa de, tem gente que tem tanto produto de skincare, tem um produto específico para a noite, um produto específico para o dia. Aí tem aqueles produtos que vai alternando. Um dia você usa um tipo, outro dia você usa o tipo, e depois você volta a usar de 2 dias atrás. E esses não. São apenas 4, e os 4 que funcionam, tá entendendo? Então é muito bom ter dessa forma, porque você tem menos, não é aquela pessoa que parece que tem uma loja de cosmético no banheiro, de tanto cosmético que tem, sabe? Enfim, eu acho que vale super a pena você ser mais minimalista também com a quantidade de cosmético, né, que você usa. Basta uma quantidade ok, uma quantidade pouquinha. E, gente, Pedro tá mexendo bastante. Se ele acordar, eu paro aqui, vou lá e depois volto para terminar, que é desse jeito, né? A gente vai fazendo as coisas na medida que vai dando, no tempo que vai dando, e tá tudo bem. Acho que vai dar certo. A gente já acordou. Volto já, tá? Volto já. Voltei, gente. Coloquei ele pra dormir de novo, dei um pouquinho de peito e ele voltou a dormir. Acho que foi o barulho da torneira que fez ele acordar, que ele tá aqui do lado, né? E essa torneira faz um barulhinho, tô precisando trocar ela por causa disso. Enfim, voltei rapidinho aqui pra terminar essa rotininha, né? Que faltou o sérum e o hidratante. E, gente, sobre o nosso dia hoje, não deu certo a gente ir pro shopping, no fim das contas a gente não saiu de casa. E eu queria muito ter saído com ele para ele dar uma distraída, sabe? Para não passar o dia todo em casa, comigo sozinho, sem ver gente. Às vezes ele fica até mais irritadinho, sabe? Mas no fim das contas não deu certo. Não deu certo. E aí a gente ficou em casa, no fim das contas ele acabou nem tirando uma das sonecas dele da tarde. Por isso que ele tá dormindo bem cedo. Olha, gente, são 8h15 já. Aliás, ainda são 8h15. E ele foi dormir simplesmente 7h30 da noite hoje. E aí, depois que ele dormiu, fui só jantar, depois escovei os dentes, fui fazer umas coisas lá de organização mesmo da fórmula dele que eu tenho que fazer na madrugada. E aí eu tinha que trazer as coisas da cozinha para cá, a maquininha de preparar a água, de esquentar a água para fazer a fórmula, enfim. E depois vim para cá gravar esse videozinho para vocês, e foi nesse meio tempo que ele acordou, né? Às vezes acontece isso, quando ele dorme muito cedo, ele acaba acordando um pouquinho para mamar de novo e voltar a dormir.
quando ele dorme um pouquinho mais tarde, ele consegue tirar um pouquinho mais direto, sabe? Até umas 11, 12 horas, quando ele acorda de novo para mamar ou tomar a fórmula. Mas é assim, gente, bebês são assim, né? Eles dormem mesmo de uma forma bem estranha e a gente tem que aceitar. Um dia tudo passa, né? Porque eles crescem e tá tudo bem. Isso é uma fase. E assim, eu não me estresso com relação ao sono deles. Já me estressei lá no começo, mas não me estresso mais. Tem noite que é boa, tem noite que não é boa e faz parte, é isso mesmo. Ele é um bebê e ele tem o direito de ser assim, porque ele é um bebê. Então, eu não me estresso com isso. Já mexeu aqui de novo. Ai, gente, é difícil ficar gravando vídeo, olhando aqui pra tela. Toda vez que ele mexe, eu já fico, ai meu Deus, será que ele acordou? Mas enfim, terminei aqui, passei o hidratante, né? Usei todos os produtinhos de novo. E é isso, gente. Coisa básica, coisa rápida. Claro que se eu não estivesse gravando aqui pra vocês, eu já tinha terminado esse skincare bem há mais tempo, né? E pra finalizar, vou colocar aqui minha plaquinha nos meus dentes, que já tá esterilizada. E pronto. Boa noite, meninas. Adorei gravar esse videozinho pra vocês.